Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mas um dia na casa do Senhor vale muito mais do que 1000 anos ou muitos anos em outro lugar. E nós estamos aqui para glorificar, exaltar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus vitorioso, não é verdade? Assim como nós acabamos de louvar, e estamos aqui para bendizer seu nome, aprender nesse momento um pouco mais da palavra do Senhor, e já fico feliz pela sua vida, de você poder estar aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, juntamente comigo, né, todos nós como igreja do Senhor Jesus, e é maravilhoso, queridos irmãos, podermos ter mais um momento assim, de culto ao Senhor. Esse momento aqui, eu costumo dizer que ele é muito especial, pois nós sabemos que existem pessoas, né, que nos países que são perseguidos, como nós daqui a pouco vamos participar do Domingo da Igreja Perseguida novamente, nós sabemos que tem pessoas que não podem ter um momento como esse que nós temos. Então, temos que nos sentir privilegiados pela liberdade que até então nós temos de proclamar e anunciar o nome do Senhor, amém? Desde já você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é digno. Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Deixe-me situar ali com as horas. Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 24, versos 36 ao 50. Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Lucas 24, do 36 ao 50. Aos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quem quiser acompanha aqui no telão. Eu já estou vendo que a versão é exatamente a que eu uso, né? Mas fique à vontade para acompanhar na que você quiser também. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito diante de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes:
Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E os 50, então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse momento, pela leitura da Tua Palavra, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Nós te somos gratos, Pai, pela abertura, pelos louvores, pelos avisos, e nesse momento, Pai, pela Tua Palavra exposta a nós, e queremos, Pai, bendizer o Teu nome por essa maravilhosa oportunidade. Que o Senhor fale aos nossos corações. Eu somente, assim como tantos irmãos e irmãs, somos somente canal do Senhor para ministrar, Pai. Que o Senhor venha nos usar, que o Senhor, Pai, venha falar aos corações, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja falar, para que haja transformação na nossa vida. No nome de Jesus, Pai, com um coração grato, nós assim apresentamos esse momento tão especial, Pai, de estar na Tua presença, de poder abrir a Tua palavra e de poder, Senhor, ouvir a Tua voz. É assim que oramos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz: glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glórias a Deus. Irmãos, normalmente, eu sempre coloco títulos ou temas nas mensagens para me dar uma base, e o tema de hoje é uma assustadora, abençoada surpresa, tá certo? Quantos aqui, irmãos, gostam de surpresa? Levanta a mão aí para mim ver. É uma pergunta que a resposta, ela realmente faz exatamente isso daí que aconteceu agora. Poucas pessoas levantaram. Por quê? Porque surpresa às vezes é boa e às vezes não é verdade? Mas nós, muitas vezes na vida, passamos por surpresas, não é verdade, meus queridos irmãos? O trecho que nós lemos, amada igreja, nessa noite, ele se passa, só para contextualizar aqui todos nós, se passa depois da crucificação, depois da morte, depois do sepultamento e também da ressurreição do Senhor, E aí, Jesus, ele se apresenta aos 2 discípulos de Emaús, e os discípulos, depois de reconhecerem ali o Senhor, que até demorou um pouquinho, vamos falar assim, vamos dizer assim, mas eles vão para onde os outros estavam reunidos e começam a contar. Põe no verso 36, por favor. Tanto é que inicia o verso 36 o seguinte, falavam eles ainda essas coisas. Os 2 discípulos de Emaús ali, que estavam a caminho, estavam falando aos demais reunidos que tinham sim encontrado Jesus ressurreto. E aquilo foi uma surpresa, irmãos, para todos aqueles, para os 2 discípulos a caminho de Emaús e para aqueles demais que estavam ali reunidos, todos reunidos. O interessante, irmãos, é que eles estavam ali naquela, vamos dizer, reunião, estavam ali todos, reunidos, mas seus corações, como será que estava, O mestre, o Senhor, tinha sido crucificado, morto, e nós vamos aqui nessa noite ver alguns acontecimentos
e tudo que envolveu ali naquele momento onde Jesus ele se apresenta novamente naquele lugar para aquelas pessoas. Então, vamos aqui dar início, aos tópicos. Primeiramente, irmãos, depois de tudo que Jesus passou, lembre-se, Jesus ele foi ali julgado, foi crucificado, foi morto, ressurge ao terceiro dia, glórias a Deus por isso, e se apresenta novamente a todos ali reunidos. Primeiramente, quando Jesus ele se apresenta novamente aos discípulos, irmãos, Jesus chega, de surpresa, mostrando a mesma paz que ele pregou. Verso 36 ao 38, vamos rever aqui, Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. 37, eles porém ficaram o quê? Assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Como eu falei, nós muitas vezes temos surpresas boas ou surpresas ruins. Essa surpresa aqui, embora tenha sido assustadora para eles, mas foi uma surpresa maravilhosa. Afinal de contas, Jesus estava ali se apresentando ressurreto, assim como prometera, e ele se mostra, se apresenta, trazendo a mesma paz. Volta, por gentileza, verso 36. Segue um pouco. Jesus dizendo que a paz esteja com vocês. Mas o que nos faz e nos chama a atenção é que Jesus ele foi oprimido, maltratado, foi ali julgado, o povo o condenou, foi ali maltratado de todas as maneiras, como nós bem conhecemos a história, bem sabemos o tanto que Jesus sofrera, tudo que ele passou em favor das nossas vidas, o sangue derramado na cruz do Calvário, ele teve a morte, e morte de cruz, como a palavra fala. Depois de tudo que nós sabemos que aconteceu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chega para aquelas pessoas e fala que a paz esteja com vocês. Meus irmãos, o nosso coração quebra com isso. O nosso coração, ele se abala. Nós somos constrangidos com tamanho amor do Senhor. Ele traz a paz que o mundo só vai encontrar nele. João 14, 27, por gentileza, coloca na tela. E isso, irmãos, ele cumpre tudo que fala, quando ele falou em João 14, 27, deixo com vocês o quê? A paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Volta para o texto base, por gentileza, lá de Lucas 36, 24, 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Um homem que sofreu tudo o que sofreu, prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, ressuscitou, ele disse que deixaria a paz e está cumprindo a paz.
trazendo novamente a paz que excede todo o entendimento. O ser humano natural, irmãos, se ele tivesse o poder, né, de ali, normalmente quando você sofre, quando você apanha, quando você tem ali muitas dificuldades na vida com algo ou com alguém, normalmente o ser humano natural, que não foi ali transformado pelo Espírito, a vontade humana, irmãos, é retornar com vingança, com ira, com destruição. Você imagina nós sofrendo tudo que Jesus sofreu, como que nós, entre aspas, né, retornaríamos para os nossos acusadores ou não? Muitos irmãos, muitos de nós retornaria com vingança, com guerra, mas hoje nós somos de Deus, servimos ao Senhor que mostra a paz, que deixa a paz que o mundo não conhece. Se quiser conhecer, é só entregar a sua vida para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus da paz, não é verdade? Que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E antes de passar para o próximo tópico, Colossenses, capítulo 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então, meu irmão, muito obrigado, Senhor Jesus. Você pode aí agradecer a Deus junto comigo? Muito obrigado, Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós temos a paz que excede todo o entendimento. Está aqui a prova, tudo que esse homem passou, tudo que o Rei dos Reis passou, tudo que o Senhor dos Senhores passou, ele retorna vitorioso, e retorna, né, mostrando a mesma paz que ele pregava. No tópico 2, Jesus, né, irmãos, ele chega ali de surpresa, mostrando também a mesma comunhão de antes. Verso 41, por favor. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Pode passar. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele fez o que, irmãos? Comeu na presença deles. Ou seja, o Senhor chega de surpresa, apresenta a paz que ele pregou e apresenta novamente a comunhão que ele pregou, que ele ensinou. Senta, pergunta, né, se tem algo para comer, e os discípulos ali logo arranjam ali um peixe assado, né? Interessante que a palavra ela é bem clara em falar um peixe assado para o mestre, e ele comeu na presença deles. Participar da mesa do Senhor, irmãos, é um momento maravilhoso. Nós sabemos que a ceia do Senhor é algo gratificante para cada homem e mulher que serve ao Senhor. Hoje não é um dia que nós ceiamos, né? Mas mês a mês nós fazemos esse maravilhoso momento, esse memorial de cear, rememorar, não somente a morte, não somente o sacrifício, mas acima de tudo, e
principalmente isso, a ressurreição do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, ele chega de surpresa, mostrando a mesma comunhão que ele ensinou. Vamos ver em 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7, por favor. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ter comunhão, irmãos, com Jesus, faz a gente andar na luz, assim como ele na luz está. Se a gente não tem comunhão com ele, nós estamos mentindo. Se nós não temos comunhão com o Senhor e só temos capa de servos de Deus, nós estamos mentindo para nós mesmos, para outras pessoas, e Deus está vendo tudo isso. A comunhão que Deus quer é uma comunhão íntima, é o sentar, é o parar para comer realmente, irmãos. Quando a gente vai se alimentar, o ideal é parar. Ninguém come correndo, irmãos. Ninguém come fazendo uma maratona. A hora de se alimentar é a hora de você estar parado, você sentar, você aquietar-se. É o momento da comunhão, é o momento da intimidade. Então nós temos ali que aprender com Jesus, depois de tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Jesus poderia voltar, irmãos, com juízo, com destruição, mas não. Ele voltou, além de voltar com a paz, de mostrar a paz que ele pregou, ele voltou com a comunhão. E nós devemos manter essa comunhão viva com ele e entre nós. Número 3, Jesus chega de surpresa mostrando a mesma verdade que ele pregou, através do cumprimento das promessas. Verso 44, a seguir, ou seja, depois da comunhão, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, primeiramente na lei de Moisés, depois nos profetas, e depois nos salmos. E agora nós vamos ver exatamente isso. Primeiramente, abra João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Lembre-se, irmãos, Jesus falou lá no texto, no verso 44 de Lucas 24. Pode passar um pouquinho? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então vamos lá, para a lei de Moisés, por favor, abra Deuteronômio capítulo 18, versos 18 e 19. Aqui é um diálogo, irmãos, entre Deus e Moisés, e chega o momento do seguinte: farei com que se levante do meio de seus irmãos, Deus falando para Moisés, um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ou seja, Jesus, ou melhor, Deus, apontando lá na lei de Moisés que enviaria alguém, onde nós teríamos que ouvir a sua voz, onde nós teríamos que ouvir as palavras da sua boca, onde nós teríamos, irmãos, que ter a sensibilidade, o coração humilde de entender que Deus, que o Senhor Jesus quer o melhor para mim e para você, mas escuta quem quer, obedece quem quer. Mas na lei de Moisés está aí, já apontava para Jesus. Agora nos profetas, muito conhecido, por favor, Isaías 53, do 3 ao 8. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, até o 8, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha só, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isaías, muitos anos atrás também, apontava para Jesus, para o que ele faria, e para o sacrifício que ele fez pela minha e pela sua vida. Hoje você está aqui cheirosinho, bonitinho, você está aqui com saúde, ou então com alguns problemas, mas está aqui, pois agradeça ao Filho de Deus, que deu a sua vida por mim e por você. Se não fosse ele, irmãos, eu e você estávamos fazendo o quê? Que nem eu vi ontem, estava voltando, irmãos, do Maracanaú, você percebe que o clima era de feriado, você volta às ruas, um pouco vazias, mas lugares onde era para estarem ali abertos, estavam fechados, muitas cadeiras na rua, mesas, mas muitas pessoas, mesmo nessa época, né, de Páscoa, muitas pessoas só querem usar o feriado, irmãos, só querem usar a folga do trabalho, só querem aproveitar com seus amigos uma mesa de bebedeira, um momento ali passageiro. E Jesus, que fez tudo isso por nós, fica
para escanteio. Meus irmãos, voltando aqui para o texto, né? Essas pessoas que estavam reunidas, elas estavam com o coração aflito, muito provavelmente, pois foi prometido que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas como nós vimos, muitos não estavam querendo acreditar. E aí Jesus, ele vem, mostra a mesma paz, a mesma comunhão, a mesma verdade, né? Até então que nós estamos vendo aqui. E aí as pessoas começam a ficar contentes, alegres, porque ele está provando que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Nos Salmos, ele também comprova isso. Salmo 22, verso 1, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Volta, por favor, aqui, um pouquinho. Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase lembra alguma coisa para você? Lembra, não lembra? Alguém muito especial na cruz por nós. O que é que ele fala? Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, isso aqui tem ensinamento, viu? Jesus, em seu momento de angústia, de dor, ele vai buscar nos Salmos, ou seja, ele vai buscar na palavra, ele vai buscar na Escritura o que falar diante de Deus. Não é aleatório, irmãos. Ele vai buscar na Escritura, porque ele aprendeu, porque ele leu, porque ele estudou, porque viveu a palavra de Deus, e ele fala no momento oportuno: Deus meu, por que me desamparaste? Vai buscar na Escritura. Isso tem ensinamento para nós, por quê? Porque às vezes a gente está na luta, está na prova, está na dificuldade, e não lembra da Escritura, não lembra da palavra. É aí que a gente deve ir para a Bíblia, é aí que a gente deve ir para a oração, é aí que a gente deve, irmãos, ter a comunhão com os irmãos. As pessoas falam, né? Vou ser crente para quê? Ou perder tempo na igreja? Cada um tem suas escolhas na vida, irmãos. Tem gente que a gente fala e a pessoa não quer. Cada um é cada um. Mas dizer que eu e você estamos perdendo tempo aqui na igreja é muita ingenuidade. Não discuta, não há problema, cada um escolhe a sua vida, mas de maneira nenhuma você vai perder tempo aqui na igreja. De maneira nenhuma você vai perder tempo em aprender do Senhor. Você está vendo aí? Jesus, ele chega ali de surpresa, mostrando a mesma verdade, e ainda comprova. Volta lá para o texto original, o texto que nós estamos lendo, né? Melhor dizendo. Pode passar um pouquinho? Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, são as 3 divisões judaicas das Escrituras do Antigo Testamento. E Jesus prova que é o Filho de Deus, ressuscitando ao terceiro dia, e fazendo e mostrando tudo o que ele pregou, né? Paz, até o momento, paz, comunhão e a mesma verdade que ele pregava. Mas não para por aí. Número 4. Jesus, ele chega de surpresa mostrando, sabe o que também, irmãos? A mesma libertação. E aqui no caso de mentes cativas, verso 45, por favor. Então lhes abriu o entendimento. Os discípulos, né, as pessoas reunidas ali, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
Abre João, capítulo 8, verso 36, muito conhecido, né? Rapaz, dá tempo nem de beber água, hein? Tá ligeiro aí o negócio, muito obrigado. Parabéns aí, tá muito bom. Se, pois, o Filho, quem é o Filho? Jesus, o Filho de Deus, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se, pois, Jesus te libertar, irmão, de algo, você vê aí, né? Sempre tem pedidos de oração por libertação. E aí a pessoa vai lutar com aquilo, às vezes é uma situação de vício, às vezes é, irmãos, opressão. A pessoa vai lutar as suas guerras, mas quando chegar o momento que Jesus libertar, a pessoa verdadeiramente, ela é livre daquela situação. 2 Coríntios 3,17, por favor. Ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o que, igreja? Liberdade. Então, irmãos, liberdade será, agora eu não lembro quem são ali os cantores, a liberdade será a canção do nosso coração. Quem é, amor, que canta? Cadê ela? Também fugiu da mente aqui. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. As pessoas, irmãos, volta lá para o texto, por favor. Muitos deles ali ainda estavam com suas mentes presas no entendimento, talvez que, eu criei em Jesus, mas ele morreu, já é o terceiro dia, ele não ressuscitou, mas Jesus aparece, irmãos. Jesus faz essa surpresa para eles. Jesus chega lá dizendo e mostrando tudo o que ele pregava, o que ele ensinava, e ainda dando ênfase, mostrando ali com detalhes muitas coisas que ele pregou e ensinou, mostrando para os discípulos que ele é fiel e sempre será fiel. Então, o que nós trazemos de aprendizado com isso, irmãos, que muitas vezes o nosso entendimento ele vai nos trair. Muitas vezes a nossa mente vai querer ser bloqueada pelos dardos inflamados do maligno. Muitas vezes a nossa vida com Deus vai enfrentar dificuldades que nós, irmãos, vamos ficar presos no nosso, talvez egoísmo, talvez no nosso ego, talvez na nossa incredulidade. Mas olha o que Jesus mostra, chegando ali de surpresa, a libertação, do entendimento. Ele chega, verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muitos deles já tinham compreendido, irmãos, mas quando as coisas não dão certo, muitas vezes nós queremos retroceder. Não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, e a nossa fé, ela é mirrada, a nossa fé começa a regredir. Mas se é promessa de Deus para a tua vida, pode crer, pode ficar firme, que um dia Ele vai cumprir. Se você tem no seu coração uma promessa de Deus que Ele te fez, não deixa o inimigo roubar, não deixa Satanás e seus demônios ofuscar as promessas de Deus.
porque Deus, Ele é fiel e sempre será fiel. A gente vê aqui, irmãos, Jesus Cristo voltando, mostrando, chegando de surpresa ali, deixando aqueles homens, aquelas pessoas assustadas, com medo, pensando que tinham visto ali um espírito, pensando que tinham ali visto, que nem se fala no interior, uma assombração, é o novo, uma assombração, mas não, Jesus cumpriu o que prometeu, chegou de surpresa, mas chegou, ele não disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e ele está ressurreto, e o melhor, irmãos, não foi só naquele momento, ele está vivo até hoje, ele vive e reina para todo sempre. Então é isso que nós devemos focar, irmãos, na ressurreição do Senhor. Talvez muitas pessoas ali estavam já desanimadas, tristes, mas aí o Senhor, Ele chega ali, para trazer alegria com a sua presença. As pessoas, irmãos, muitas pessoas ainda continuam presas em suas mazelas, como eu falei ontem, voltando ali do Maracanaú, muitas pessoas, irmãos, nas calçadas, bebendo, se divertindo, entre aspas, aproveitando o feriado, e somente isso, nem nessa época, muitas pessoas, irmãos, têm lembrado de Jesus, têm lembrado só, que nem o pastor pregou quinta-feira, dos símbolos ilusórios, do chocolate, do coelho, dos ovos de chocolate, mas o sentido da Páscoa tem sido deixado de lado por muitas vidas, e isso é triste, irmãos, que eu e você nunca, não precisa, irmãos, ser o período de Páscoa no calendário para a gente lembrar de Jesus. Nossa vida, irmãos, está nas mãos dele. Então o nosso respirar é Jesus. A nossa vida a cada dia é estar com Jesus e nada mais. Número 5, já se encaminhando para quase o final, Jesus, ele chega de surpresa ali para aquelas pessoas, fazendo também um chamado. Verso 46. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha o que aconteceu ali, irmãos. Aquelas pessoas estavam reunidas, muitos aguardando, confiantes, sim, outros nem tanto, mas aí Jesus prova a sua fidelidade, chega lá, ressurreto, se apresenta àquelas pessoas, diz que eles são testemunhas daquelas coisas, ou seja, tudo que eles viram e da comprovação do que ele falou, ele estava lá, irmãos, ou seja, ele está aqui hoje, a sua presença sendo real em nossas vidas, o seu falar, o seu agir, os seus milagres, o seu poder, a sua graça,
a sua misericórdia, o seu cuidado, o seu amor, a sua fidelidade, todos os atributos, que nem o louvor hoje escolheu, né? Canções exaltando os atributos de Deus, os seus atributos disponíveis para nós todos os dias da nossa vida. E muitas vezes a gente perde a paciência com tão pouco. Muitas vezes a gente acaba com o nosso dia, irmãos, tão pouco. Com tão pouco a gente joga por água abaixo um momento, um dia que poderia ser tão abençoado para nós. Nessa noite eu não tenho ideia do que aconteceu com você, irmãos. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia agradável, mas se não teve, acalma teu coração, fica firme nas promessas do Senhor, aguarda, né, o agir de Deus na tua vida, e somente exalta, sabe, somente glorifica a Deus, somente permanece fiel. Talvez alguém, não sei, espero que não, mas saiu de casa à força, muitas vezes, vou para a igreja porque é o jeito. Na verdade, irmãos, a igreja é o jeito para muitas coisas. Eu prefiro dizer para você vir para a igreja dessa forma do que não vir. Se você pode, mesmo tendo um dia atribulado, difícil, perturbador, muitas vezes, mas se você puder estar na igreja, esteja, porque Deus vai falar contigo, porque o Senhor vai te fortalecer, porque o Senhor vai fazer a sua vontade na sua vida. E muitas vezes nós perdemos a bênção, porque não atendemos o chamado de Deus. Nós ficamos, né, irmãos, naquela angústia, naquela tormenta, o nosso coração gerando ali um turbilhão de emoções, e a gente decide não vir para a igreja, por exemplo, podendo vir, né? Lembre-se que cada caso é um caso, mas a gente decide não vir, e aí, irmãos, aquele turbilhão de emoções só vai aumentar. Como é que você sabe? Eu sei porque eu já fiz isso. Algumas vezes no comecinho da fé, irmãos, eu não ia para a igreja se meu dia tivesse ruim, tivesse atribulado, situações na vida, na família. Mas sabe, a gente começa a caminhar na fé, né? Começa a aprender de Deus, começa a ver, irmãos, que somente Ele tem as palavras de vida eterna, somente Ele. Então a gente começa a entender que não, espera aí, problema, fique aí um pouquinho, eu vou adorar ao meu Deus na sua casa, com meus irmãos. Quando eu voltar, se você estiver aí, a gente vai resolver da melhor maneira possível. Jesus, ele chega fazendo, né, ou melhor dizendo, um chamado, irmãos. Olha só, vocês são testemunhas dessas coisas. Volta um versículo, por favor. Volta. Isso. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E aí chegou a nossa vez, irmãos.
Infelizmente, muitas e muitas igrejas têm parado de pregar a palavra, têm parado de anunciar o que Jesus pediu para anunciar, têm parado, irmãos, no tempo, ou melhor, têm tentado se atualizar tanto, que mudaram o que não deviam mudar. E nós devemos estar atentos, irmãos, ao que Deus quer falar para os nossos corações. Nós temos um chamado a fazer. É a nossa vida. Escolhemos essa vida. Deus, irmãos, agora vive em nós. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, que nós sabemos que é a melhor escolha da vida, você agora, irmãos, pertence a Deus. Você agora pode mostrar a mesma paz que Ele mostrou, a mesma comunhão, a mesma verdade, trazer libertação aos cativos e oprimidos. E muitas vezes, esses cativos, irmãos, estão próximos a nós, ou é nós mesmos, ou somos nós, a nossa mente presa na incredulidade, como falamos agora há pouco. Aqueles homens, aquelas pessoas, em geral ali, muitos deles, irmãos, estavam já incrédulos, não acreditando que o Mestre voltaria, mas Ele voltou, Ele se apresentou, Ele se mostrou ali para eles novamente. Então, o que será que nós precisamos fazer? Ou será que nós precisamos ver algo mais extraordinário ainda, irmãos, para poder servir ao Senhor da maneira que Ele quer que nós sirvamos? Ele já mostrou-se fiel em todos os momentos. Mas nós, como seres humanos, sim, somos falhos, somos fracos. Precisamos de Deus a cada instante, porque quando o nosso eu quer tomar conta, nós ficamos incrédulos. Nós ficamos, irmãos, insensíveis à sua voz. E muitas vezes o Espírito clama, chama a nossa atenção. Olha, está errado. O Espírito mexe conosco. Olha, não é por aí. E a gente fica boiando, ou então fazendo de desentendido. Não, não é Deus não, não é Deus falando comigo não. Mas muitas vezes é. Está orientando, está mostrando, está chamando a atenção, está recolocando no chamado. Então a voz dentro do coração, dentro do nosso coração, clama, clama, chama, chama. Mas, irmãos, quem vai ouvir essa voz somos nós. Quem vai obedecer somos nós. Quem vai desobedecer não somos nós. Porque eu e você vamos obedecer. Eu e você queremos ser usados por Deus. Eu e você queremos estar na casa de Deus, na presença de Deus, na vontade perfeita de Deus para nós. Tanto é que Jesus, ele se apresenta àquelas pessoas, eles se assustam. Ué, mas não é uma surpresa maravilhosa para aqueles homens? Por que eles se assustaram? Porque muitos ali não confiaram que ele ia aparecer novamente, irmãos. Muitos ali já estavam abalados. Isso não vai acontecer. Talvez pensaram, mas aconteceu sim. E trazendo para a nossa vida, para a gente quase encerrar, entenda que nós somos essas pessoas da atualidade. Aquele grupo ali que estava reunido, que nem nós estamos agora, nós estamos reunidos. Então, se teu coração
estava incrédulo, e eu sei que não está mais incrédulo, porque não deve estar. Se estiver, se arrependa. Se tiver desconfiado, peça perdão. Se tiver com a fé fraca, tome uma atitude. Mas nunca duvide de Jesus. Os homens são falhos, mas o Deus que servimos é fiel. E isso faz toda a diferença para nós, para a minha e para a sua vida, irmãos. Quase concluindo, como falei, às vezes, irmãos, nós nos assustamos com as surpresas que a vida nos traz. Será que temos nessa noite aqui, irmãos, alguém assustado, ou até mesmo com medo das circunstâncias, ou com o futuro? Quero dizer para você que não fique usando a palavra de Deus, não temas. Jesus, ele se apresenta mais uma vez a você e a mim nessa noite, trazendo o quê? Paz, comunhão, verdade, libertação e até um chamado, olha só que maravilha, para mim e para você. Ele se apresentou àquelas pessoas, isso foi o que ele, irmãos, mostrou a mim, mas você pode estar vendo muito mais coisa no texto, e tem, mas o que nós vimos nessa noite, que ele trouxe sim novamente, mostrou ele a sua fidelidade, trazendo paz, comunhão, verdade, libertação e um chamado para aquelas pessoas, um chamado para mim, para você. É hora de agir, povo de Deus. Se você não está agindo, faça diferente. Eu sempre falo aqui, não espere datas especiais para tomar atitude de fé. Não precisa, irmãos, ser ano novo para você virar a chave, tomar uma atitude diferente na sua vida. Não precisa. Não precisa. Esquece data especial. Deus não trabalha com data especial, Ele trabalha com fé. E se você e eu tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, nós vamos mover montanhas. E é para isso que Deus tem nos preparado. Como a Esther falou, irmãos, os tempos são maus, virão tempos difíceis, e você e eu devemos estar preparados. E glórias a Deus que você está aqui nessa noite, tendo essa convicção, que Jesus, Ele é fiel, e Ele cumpre as suas promessas. Se o Ministério de Louvor quiser já subir, fica à vontade, viu? Para aquelas pessoas, meus queridos e amados irmãos, foi uma surpresa, como nós vimos, a chegada de Jesus ali. Muitos deles estavam já incrédulos, talvez, mas para nós aqui hoje, Jesus, irmãos, Ele não é surpresa nenhuma. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Eu lembro uma vez, irmãos, eu fiquei muito surpreso com isso. Nós, no começo da igreja, estávamos evangelizando ainda lá no Planalto Benjamin. Eu acho que a igreja não tinha nem a congregação do C2H ainda. Se tinha, estava no começo. Nós estávamos lá e eu estava conversando com um rapaz que dizia que nunca tinha escutado sobre Jesus. E aquilo, irmãos, me chamou muito a atenção. Eu falei para o pastor, aquele rapaz ali disse que nunca ouviu falar de Jesus. Aquilo me chamou tanta atenção, irmãos, mas de modo geral, eu acredito que ninguém aqui está ouvindo falar de Jesus a primeira vez, nem que está sendo chamado por Ele a primeira vez. Então, eu vou lhe dar um conselho de amigo,
de seu irmão em Cristo, o quanto antes, corra para os braços de Jesus. Você não vai perder nada na sua vida. Você vai ter, talvez, que abandonar coisas, sofrer por amor, mas você estará indo pela porta estreita, que vai te levar ao céu de glória. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar, louvar o Senhor. Você pode se colocar de pé, por gentileza, glorificando a Deus.